Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Torcato, coordenador de operações da Microlins, na Movedu, e hoje estamos aqui para mais um PDP, um Programa de Desenvolvimento Profissional, e hoje nós temos uma convidada especial, mas antes de anunciar a nossa convidada, eu gostaria de dar alguns recadinhos, alguns combinados com vocês aqui. Nós temos uma apresentação hoje de aproximadamente 1 hora, e as perguntas e respostas vocês podem fazer através do PIR, que está escrito aí do lado direito de vocês em cima, do lado superior direito. Vocês podem enviar suas perguntas por ali e todas serão respondidas ao final da apresentação, ok? E a nossa convidada de hoje é a Priscila Monteiro Stegum, ela é gerente da área de treinamentos da Movedu, é a pessoa que lidera o time responsável por treinamentos, pelo programa de excelência e pela Academia Movedu. Ela empreendeu por mais de 10 anos na área de comunicação e tecnologia e um pouco mais de 10 anos viajando por todo o Brasil, treinou e capacitou centenas de franqueados, coordenadores e educadores pedagógicos no segmento de educação. O tema que ela vai tratar aqui conosco é: seu currículo pode furar a fila no processo de seleção. É um tema bem interessante para você que quer se desenvolver profissionalmente e buscar oportunidades no mercado de trabalho, ok? Antes de iniciar com a Priscila, nós vamos começar com um videozinho. Esse vídeo não tem som, então acompanhe o vídeo, por favor, que vocês vão entender qual que é essa dinâmica. Depois a Priscila segue com vocês, ok? Valeu, pessoal. Bom PDP para vocês. Olá, pessoal. Obrigada, Vitor, pelas palavras. Estou muito feliz, não vi a hora desse dia chegar, quando recebi esse convite aí há mais de um mês atrás aí pela nossa querida Mari Moro. Estou muito feliz de verdade de estar aqui com vocês para falar de um tema um pouco diferente, que talvez a gente ainda não tenha escutado. Vou trazer alguns conceitos diferentes aí para vocês. Então, papel e caneta na mão, ou caneta, lapiseira, não importa, mas acho que é legal vocês terem algum material aí para vocês anotarem coisas novas, ou coisas talvez não tão novas, mas que farão diferença absurdamente alta daqui para frente. O Vitor já me apresentou, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Priscila Stegum. Eu sei aí que a gente tem a presença de alunos da Microlins, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem presença de pessoas que foram alunos, né, Vitor, da Microlins também, e outros convidados. Então, muito bem-vindo a todos. Eu vou pedir para vocês, da mesma maneira que o Vitor falou para vocês interagirem na ferramenta, vocês coloquem aí o nome de vocês e de onde vocês estão falando da parte do Brasil. Eu estou aqui falando diretamente de Rio Preto, sou campineira, mas você pode colocar, então, Priscila, São José do Rio Preto, Vitor, Araraquara, Cláudio, Campinas, enfim, para daqui a pouquinho a gente fazer um feedback aí, eu ver quem está nos assistindo, e é uma honra estar falando aqui com vocês. A gente vai falar realmente desse tema, que é: seu currículo não pode furar fila no processo de seleção. Eu fiz uma provocação com vocês, quando a gente fala de fila, eu achei esse vídeo de animação, que eu já conhecia, na verdade eu resgatei ele para passar para vocês, e perguntei, né, qual será que é o significado
desse personagem que, na verdade, ele fica indo de lá para cá, daqui para lá, e não consegue cumprir com o objetivo dele, né? Eu não vim aqui falar de como furar fila em supermercado, eu não quero que vocês aprendam como é que fura fila na escola, até porque, nesse cenário que a gente está hoje, tem uma série de critérios. Primeiro que não é para a gente estar saindo de casa, né? Mas necessitando, para quem já teve a oportunidade aí de ir no supermercado, por exemplo, tem alguns mercados que até delimitaram, né, o espaço da fila, então tem todo um protocolo novo, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou dar sequência aqui para vocês do que esse vídeo acaba trazendo de mensagem, né? É a famosa lei de Murphy. O que é a lei de Murphy, né? A composição poética e breve de uma cultura ocidental, né? Que normalmente ela é citada como qualquer coisa que possa ocorrer mal, ocorrerá mal no pior momento possível. Então, assim, a gente quando está numa fila, às vezes a gente olha para a fila do vizinho e fala assim, nossa, aquela fila está andando mais rápido. A gente sai da fila do supermercado, vai para essa fila que a gente achou que estava andando mais rápido, essa fila empaca. Aí daqui a pouco você está nessa fila, olha para a fila que você estava, então, exatamente essa dinâmica do personagem. Outro exemplo, por exemplo, da lei de Murphy, é aquela história, né? Você passa uma geleia, uma manteiga no pão, de repente cai no chão. Adivinha qual o lado que às vezes acaba caindo esse pão, essa torrada, essa bolacha? É o lado que tem a geleia, que tem a manteiga, que aí você vai ter mais dificuldade para limpar o chão. Então, só recapitulando com vocês, a questão da fila, ela é muito importante porque no conceito dela é onde a gente organiza uma ordem de atendimento, né? E normalmente para muitas coisas a gente precisa estar entrando numa fila. Mas quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de processo de seleção, eu volto aqui a falar de um elemento que eu trouxe visualmente aqui, que faz parte inclusive desse cenário, né, dos templates do PowerPoint, aí quem é aluno do PowerPoint entende melhor aí do que eu estou falando, mas o que eu quero exemplificar? Se eu voltar aqui com vocês, eu acho que não está indo, vamos ver aqui. Pronto. Aqui, essa é a carinha do PowerPoint, do template que a gente usa para fazer as lives do PDP. E eu não sei se vocês notaram, acompanhem comigo aí visualmente, esse aglomerado de pessoas forma a silhueta de uma seta. E nessa silhueta dessa seta tem um personagem que está na frente de todo mundo, se a gente fosse considerar isso como uma fila, né? Quem é esse personagem? Aqui eu achei até engraçado quando estava preparando esse material para vocês, porque deu a sensação daquelas imagens que estão rolando na internet, sabe? Quantos gatos você acha nessa imagem? Procure onde que está o pinguim. Até daria para a gente brincar com essa figura, né? Porque afinal de contas, quando eu falo de quem está lá no topo da seta, lá no início, no começo dessa fila, na verdade eu estou falando do personagemzinho que está vestido de preto. Mas se eu brincar com vocês, quantos desses personagens ele acaba sendo repetido aqui nessa imagem, eu contei aqui 3. Se alguém quiser dar algum palpite aí, interagir se achou mais algum deles, mas eu estou me referindo a esse personagem aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar, que eu acabei fazendo um círculo aqui na apresentação, que é esse personagem que está no topo da seta. Então, o que fez esse indivíduo furar de repente uma fila de todo um processo de seleção, e aqui para vocês eu vou trazer algumas dicas que eu acabo fazendo recrutamento, né, na verdade processo de entrevista, não mais todo o processo de seleção, mas eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Então fica de olho que esse personagem vai acompanhar a gente nas próximas telas aqui da nossa apresentação. Bom, quando eu falo de currículo, né, eu acho engraçado porque esse ano eu tive a oportunidade de frequentar uma escola de ensino regular aqui em São José do Rio Preto, e aí tinha um palestrante falando, né, para as pessoas da plateia, porque vocês têm que preparar o currículo de vocês e mandar o currículo. Aí teve um jovem que falou assim, currículo? Nossa, que palavra antiga, que coisa velha. Na verdade, o currículo é uma palavra, né, que o significado lá que vem do latim, ele traz a questão do currículo do percurso, né? Então, é o ato de correr um percurso. O currículo é uma forma que vocês podem organizar desde conteúdos educacionais, então a gente fala assim, olha, qual que é o currículo desse curso de Excel? Qual que é o currículo desse curso de PowerPoint, de robótica, de oratória, né? A Microlinks tem centenas de cursos incríveis. Então, assim, a gente pode falar desde o currículo educacional até o ponto que a gente vai estar tratando aqui com vocês hoje, que é o currículo profissional.
Então, quando você organiza essas informações, e aqui eu tenho uma imagem que ilustra um pouquinho o percurso da nossa vida, né? Lá no comecinho, a gente tem lá o nascimento, depois a adolescência, depois a gente se forma, depois casa, não necessariamente nessa ordem, não importa, mas para a gente entender que se nós somos hoje essas pessoas, a Priscila que está aqui falando com vocês, é porque eu tenho uma linha no tempo, né? O Vitor leu lá, poxa, mais de 10 anos empreendendo na área de tecnologia e comunicação. Nos últimos 8 anos, no mínimo, eu fiquei rodando mesmo o Brasil afora, por isso que eu estou curiosa para saber quem está aí nos assistindo, porque eu conheço muitos lugares onde eu tive a oportunidade de treinar os professores, que são os professores de vocês, os franqueados, para coisas que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, para não me estender, a gente falou um pouquinho do conceito de fila, né, que é uma composição onde a gente organiza aí uma ordem de atendimento, não importa para qual motivo, e a gente está falando também da questão do currículo. Apesar da gente praticamente não ficar imprimindo currículo, né, bem antigamente você comprava até um modelo de currículo nas bancas, nas papelarias, para quem não tinha computador, isso ainda existe em muitas cidades pelo Brasil. A gente só mudou um pouquinho esse cenário porque as plataformas, a internet possibilitou com que a gente entre em contato com as empresas, a gente acaba construindo esse currículo de certa forma, porque você vai preenchendo um questionário. Então, no preencher esse questionário, você acaba imputando informações ali importantes que algumas dessas plataformas, depois, na hora que você salva ou envia esse questionário, ele gera o seu currículo virtual. E esse instrumento é fundamental para a gente que vai contratar uma pessoa para o nosso time, ou mesmo para a Miriam, que esteve com vocês aqui na outra live falando sobre o processo de seleção, dando dicas e outras coisas legais aí nas próximas lives que vocês não podem perder. Então, vamos seguir aqui na linha de raciocínio. Falamos da fila, falamos do currículo, e aí eu quero que vocês pensem que vocês eram aquele personagem lá do topo da seta. Vocês estavam prestes a entrar na empresa dos sonhos de vocês. Aí, com esse emprego que vocês conquistariam, que vocês vão estar conquistando na nossa imaginação aqui, você passa a ter o salário dos seus sonhos, você começa a adquirir todos os bens que você desejava, você queria comprar uma moto, você queria comprar um carro, você queria viajar pelo país, você queria fazer uma série de coisas. O ponto é, vocês sabem muito bem que quando uma empresa anuncia uma vaga, não é só você que vai participar desse processo de seleção. E aí vocês podem me perguntar, mas por que tem vaga que tem muita gente e tem vaga que tem pouca gente, né? Tem uma série de motivos. Eu, por exemplo, eu já deixei de trabalhar numa empresa que o salário era XX e troquei para um salário só X. Porque a vontade de trabalhar naquela empresa e desenvolver uma habilidade que só ali eu teria essa oportunidade, me fez com que eu optasse a ganhar menos, mas para passar pela experiência de estar naquele lugar. Outras vagas passam a ser concorridas porque o salário é muito interessante, ou porque na sua localidade realmente o nível de desemprego está muito alto. Então, tem uma série de elementos que faz com que essa fila fique muito grande na disputa do mercado, né, daquela vaga que foi anunciada, ou um pouquinho mais curta. Muito difícil a gente ter uma fila muito curta, só se for um cargo muito técnico, muito específico, e olha lá, levando em consideração que a internet hoje disponibiliza uma série de informações para a gente, então muita gente consegue também correr atrás de conhecimento da aprendizagem, ou fazer como vocês bem têm feito, investido aí nos nossos cursos para se qualificarem, não é mesmo? Bom, aí nos bastidores a gente conta alguns segredos, né? Que quando a gente depois se depara com vários candidatos, eu não sei se vocês estão conseguindo ver de maneira clara aí, mas tem lá o megafone, aí tem a empresa que anunciou a vaga, e quem está nos bastidores recebe uma pilha muito caricaturada aí com essa pilha desse personagem para selecionar. É tipo agulha no palheiro, sabe? Tem muita gente, e aí você tem que selecionar aquelas pessoas que têm mais correlação com aquilo que você anunciou com a vaga, com o perfil da vaga. E vocês pensam que é fácil fazer isso? Não é nada fácil. A gente tem que ler com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, porque aqui começa o processo de seleção. E aí, de toda essa pilha de currículo que está ali, a gente separa alguns, né, os melhores, até onde a gente está conseguindo julgar pelo que está escrito no papel, porque aí vem a segunda etapa mais importante, que é o processo da entrevista.
Eu já fiz lá no passado o processo, né, de definir perfil, de anunciar a vaga, de selecionar os currículos. Hoje, lá na Movedu, a gente tem um time de gente de gestão que faz todo esse papel anterior para os nossos líderes, né, para a Priscila que está falando aqui, para os nossos coordenadores, gerentes, e aí a missão da Priscila é fazer a entrevista. Eu não pego todos os currículos e falo, eu vou entrevistar todos. E depois você passa para uma outra triagem, né? Então, vamos imaginar que a Miriam recebeu 200 currículos para a vaga de consultor de treinamento. Desses 200, ela selecionou 20. Desses 20, ela passou, mas a Priscila acabou escolhendo, por algumas coisas que estão ali, 5 candidatos para realmente conversar. Então, vocês percebem que vai afunilando, mas qual é o critério que a gente usa para observar? É lógico que algumas experiências isso faz todo sentido, mas aqui eu começo a dar algumas dicas muito importantes para vocês. Eu gosto muito de conhecer as pessoas e desse bate-papo, né, que a gente faz aí com os candidatos. Se você está pesquisando na internet quais são as perguntas que as empresas fazem no processo de contratação, eu faço coisas bem diferentes. Então, por exemplo, eu acabo perguntando para o candidato, até para conhecer um pouquinho da história dele, né? Quais são os sonhos que vocês têm, né? Se eu estivesse falando com o Vitor, fazendo uma entrevista de emprego com ele, eu falei assim, Vitor, quais são os seus sonhos pessoais? Quais são os seus sonhos profissionais? E muito mais do que isso, eu quero saber das conquistas que ele teve até então. E conquista, gente, você pode falar assim, poxa vida, mas ela tá cheia de blá, 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 mas é meu primeiro emprego, eu ainda não tenho tudo isso. Sonho não precisa de experiência anterior, o sonho é nosso, sonhar pequeno, sonhar grande, a gente brinca que tem o mesmo preço, né? Na verdade, ainda não se cobra para a gente sonhar, mas é importante você ter isso. E conquistas, a conquista pode ser coisas que para a gente pode ser pequena, mas para vocês tem um valor gigante. De repente, eu ter uma bicicleta porque eu conquistei isso, eu já ter conseguido fazer uma viagem internacional ou mesmo no Brasil. É importante você ter isso registrado, é importante você saber das suas projeções. Então, quando eu solto essa pergunta em muitas entrevistas que eu faço, a pessoa fica, sabe aquele... Ou ela responde algumas coisas, ela flui bem, ou ela já dá aquela travada. E quando vocês acabam dando aquela travada, né, aquele silêncio aparece e fica só falta o sapinho fazer o cri-cri, cri-cri no fundo, né? O que significa isso para a pessoa que está querendo te contratar? Poxa vida, ela não tem um plano, ela não tem sonhos, e mesmo o sonho, o plano, a gente está falando de objetivo. Então, se eu quero realmente viajar, se eu quero conquistar um carro, se eu quero constituir uma família, eu preciso ter esse objetivo definido, para a partir desse objetivo, eu trilhar mesmo, né? O que eu preciso fazer para chegar até lá? Então, quanto é importante vocês pensarem nisso, se vocês nunca pararam para pensar, é importante saber que a rota, né? Você imagina que você está aí usando o GPS, um Maps, ou um Waze, ou qualquer outro aplicativo que tem hoje na palma da nossa mão. A gente tem a localidade e tem o destino. Então, a minha provocação aqui já inicial para vocês é: saiba o que você quer hoje, daqui 1 ano, ou 2 anos e até mais. E aí tem uma questão muito legal que, para quem é aluno da Microlins aí, se vocês quiserem falar, eu já fiz, como é que eu faço então isso, Priscila? Como é que os sonhos estão na minha cabeça e na hora que eu for fazer a entrevista eu vou lembrar. Gente, lembra que na hora da entrevista é natural, todo mundo é ser humano, você vai estar nervoso, o coração dispara, a mão sua, a garganta seca. Então, assim, quanto mais você praticar, quanto mais você tiver definido isso numa folha, né, melhor é o processo de lembrança do nosso cérebro, mesmo diante do nervosismo. Então, ok, eu coloquei um play aqui na tela, né? Eu não sei aí, daqui a pouquinho vou espiar o chat como é que tá, mas eu já pedi para vocês colocarem o nome de vocês e a cidade. Eu pedi para vocês aí levantarem a mão e falar assim, eu escrevo os meus sonhos no papel sim, eu tenho umas coisas legais que eu faço, eu já realizei várias coisas, mas... Para quem é aluno da Microlins, o que eu vou contar aqui pode não ser nenhum segredo. E eu avisei no comecinho dessa live que a sala está disponível não só para os alunos da Microlins, inclusive vocês poderiam ter convidado os seus amigos aí. Fica já um pedido, né, um convite para as próximas lives.
Existe um projeto dentro da marca que eu sou apaixonada, fui uma das pessoas, junto com outros coordenadores na ocasião, que chama De Olho na Carreira do Aluno. O que acontece com o De Olho na Carreira do Aluno? É um programa que, dentre vários objetivos, a gente tem uma ferramenta, que é uma folhinha mesmo de papel, né? Parece que folhinha simplória, mas ela traz uma riqueza de informações incríveis. Então, qual que é o papel, né? Se a gente está falando de percurso, a gente está falando do percurso profissional, e aí a Priscila, num processo de entrevista, faz uma pergunta: quais são os seus sonhos profissionais, pessoais, o que você quer para hoje, o que você quer para daqui 1 ano, para daqui 2 anos? As empresas, pessoal, nos bastidores, tem empresas, por exemplo, uma IBM, grandes empresas, a própria Movedu, a gente tem planejamentos para lá de 5 anos. Então, por que a gente não faz um planejamento, né, um traços objetivos nossos da nossa vida também? E aí, para quem não conhece a linha da vida, ela tem essa estrutura. Então, aqui a brincadeira que eu faço com vocês, a minha personagem chama Godofreda. A Godofreda, estando numa microlins, né, ela ganha essa folha, a linha da vida. É uma folha que pode ser nesse formato, assim, né? Pode ser um meio A4 que a gente fala, um meio sulfite. E aí, nessa nuvem, ela vai colocar todos os sonhos dela. Não importa, são dela. Então, aqui a Godofreda, por exemplo, para quem não está conseguindo ler, ela queria ser professora, ela queria viajar para Disney, ela queria comprar um apartamento, fazer faculdade, conhecer o Brasil, ser empresária, ter filhos, enfim. Todos os sonhos possíveis e inimagináveis que ela ainda quer conquistar, que ela já conquistou, ou que ela teve na infância, ela coloca ali nessa nuvem ali dos sonhos que a gente apelidou, né? Feito isso, entendam que aí ela começa a organizar esses sonhos. Então, tudo que estava na nuvem, aí ela começa a organizar o que é o hoje, o que é daqui 1 ano, que é essa coluninha do meio, e o que é daqui 2 anos ou mais. E, além disso, tem uma separação, que é os sonhos pessoais e os profissionais. Então, isso daqui, se você não fez, é uma oportunidade para você fazer. Procure a microlins mais próxima de você, todas as nossas escolas aí, mesmo nesse cenário, eles estão atendendo, dá para você falar por telefone. Para quem é aluno da microlins e já fez a linha da vida, lembra o que você colocou na linha da vida. As escolas não jogam fora a linha da vida, a gente tem uma riqueza de informações incríveis, justamente para a hora que eu for atender a Godofreda, eu trazer qualidade no desenvolvimento dela educacional. Se eu sei que ela, de repente, quer ser uma empresária, a hora que eu vou falar do Excel, eu vou mostrar que aquele Excel vai servir para tal coisa dentro do empreendimento dela. Então, você pode ter certeza que a sua linha da vida está guardada com muito carinho, e aí, como você talvez não tenha acesso a ela agora por conta, né, da pandemia, faz um exercício em casa, fala, puxa vida, né, fiz faz tanto tempo, tenta lembrar as coisas que você já realizou, tenta lembrar coisas que você ainda quer realizar, e vocês sabem que viajando por todo o Brasil, aí, nesse pouco mais de 1 ano, na ocasião, eu dei treinamento desse projeto. E é muito incrível, porque assim, não tem mágica. Tem muita gente que chega e fala assim, nossa, lembra da linha da vida? Então, eu conquistei quase todos os sonhos que estão ali. Ou um sonho, às vezes a pessoa faz a linha da vida, dá 1 semana, consegue conquistar esse sonho. Então, assim, gente, não é mágica. É só uma maneira de você organizar o percurso, o que você quer fazer e o que você está vivendo hoje para conquistar o dia de amanhã. Né? Então, eu acho muito legal que isso tem muito a ver até com o mote, né? O apelido da campanha desse ano aí da Microlins, que a Microlins é para você que faz dar certo. Então, vamos fazer dar certo esses sonhos, vamos fazer dar certo essas conquistas, e muito mais do que isso, quando você sentar na frente da Priscila, que está te entrevistando, ou de outras empresas, você chega e fala assim, os meus sonhos pessoais, biriri, baroró, bururu, meus sonhos profissionais, já tem tudo na ponta da língua. Porque isso passa uma sensação, uma credibilidade, isso tem que ser honesto, né? Tem que ser real, não adianta você inventar. Porque a pessoa também percebe de que, puxa, que bacana, é um jovem, talvez é a primeira oportunidade dele, porém, ele acaba já tendo todos os planos, as vontades dele muito bem estruturada, ok? Então, para a gente dar sequência, tem uma outra coisa legal que eu falo, né, que também dá aquela sensação do cri-cri, de dar uma travada. Além de perguntar dos sonhos
pessoais, profissionais e a conquista, eu acabo parando no momento da entrevista, que pode ser logo depois dos primeiros minutos, né, que eu já comecei esse bate-papo e as pessoas estão mais à vontade, assim como eu também fico à vontade, e falo o seguinte, falo assim, fulano, eu vou te dar 3 minutinhos, eu quero que você fale sobre o que você quiser. Como isso não é uma pergunta muito utilizada no dia a dia, a pessoa fala, nossa, fala sobre o que eu quiser, eu vou falar sobre a viagem que eu quero fazer, eu vou falar sobre os meus projetos, puxa, o que eu falar ela tá me analisando, eu vou falar que eu briguei com meu irmão em casa. Não. Então, assim, seja natural, esteja preparado, portanto, é importante vocês ficarem por dentro dos assuntos que estão acontecendo, das atualidades, né? A gente tem na palestra aí do próprio PDP a questão das atualidades, e isso toda hora você pode ficar por dentro. É lógico que a gente pede para evitar de ficar vendo notícias ruins, agora tem tanta notícia legal e tanta dica que eu vou dar aqui para vocês que a gente não vai nem ter tempo de ficar vendo coisa ruim. Mas, quando eu faço essa pergunta, eu dou uma quebrada nessa coisa da decoreba, sabe? E aí eu começo a entender um pouquinho mais como é que é o pensamento dessa pessoa, quais os assuntos que de repente ela acha interessante, e aí eu percebo que eu posso estar diante de uma pessoa que não é mediana, ela é um pouquinho fora da curva, um pouquinho fora do padrão, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa criativa, porque às vezes ela vai trazer coisas nessa fala que você fala, puxa vida, nunca tinha pensado nisso, eu acabo aprendendo muito nessas entrevistas. A gente pode ter também pessoas que têm um propósito muito bem definido, quando eu falei lá da linha da vida, tem tudo a ver com propósito. E mais do que isso, né, o quanto que essas pessoas estão dentro de um contexto de adaptação, o quanto que você é flexível. A questão de adaptação está muito em alta hoje, né, que é mais o que a gente tem passado aí, né, com todos esses cenários de ter que trabalhar em casa, enfim, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas um fato curioso é que vocês viram na apresentação, né? Eu lidero um time de treinamentos, a gente cuida de um programa de excelência que preza aí pela qualidade das nossas franquias, a gente tem uma academia Movedu, que é como se fosse uma universidade corporativa mesmo, né? Da franqueadora, a gente tem um estúdio de TV, e aí você fala, caramba, meu, quantas pessoas, ou qual o perfil dessas pessoas que trabalham com a Priscila? Eu tenho os mais diferentes profissionais trabalhando na nossa área. É curioso isso, inclusive, né? Eu sou formada em comunicação e marketing, eu tenho gente na minha equipe trabalhando em treinamentos que é formada em direito, eu tenho psicólogo, eu tenho profissional formado em letras, eu tenho um profissional formado em gastronomia, que foi a Mari Moro, que fez a primeira palestra aí do PDP com vocês. Então, assim, esse time muito diferente, ele acaba se complementando. Então, o que fez a Priscila escolher esses profissionais? Pessoas que souberam dar respostas, ter coerência, ter relevância, ter um propósito, ter tudo muito bem estruturado, objetivo, né? Então, essa é uma das coisas que eu queria trazer para vocês, mas aí começa uma outra pergunta que eu acho interessante também de compartilhar. Eu chego para o candidato e falo, faz de conta que eu sou um banco, eu sou uma financiadora, e você está querendo abrir um negócio, e não importa o quanto que é esse investimento do negócio. Imagine que eu te daria esse dinheiro. No que você investiria? E aí é muito legal, porque primeiro que as pessoas falam assim, mas eu não estava preparada para isso, eu não sei, né? Fala assim, pensa numa coisa que você acha que vai fazer a diferença, o que você gosta de estar fazendo. E a gente escuta várias histórias. Eu escutei história, inclusive, de um jovem aprendiz que eu contratei recentemente, que ele falou que ele queria ser o presidente da Movedu. Eu entrevistei outra pessoa que falou que queria ter uma agência de viagens. Então, assim, isso traz uma riqueza de informação por trás para a gente analisar o candidato, né? É aquela pessoa que tem visão de dona, é aquela pessoa que é inspiradora, é aquela pessoa que quer empreender, que quer mudar o mundo. Então, tudo isso, eu acho que são coisas que, se vocês nunca pensaram, eu acho que é bom a gente começar a pensar, né? Tem muita coisa legal aí que, de repente, a pessoa passa em entrevista, sem contar as dinâmicas, os testes, né? Que aí a Miriam, que é da área de psicologia, tem mais propriedade para falar sobre esse assunto com vocês. Mas um ponto importante eu brinquei bastante com os ícones de play, stop, avançar, recuar, mas se a gente voltar um pouquinho no passado, a gente ouviu falar muito daqueles termos, né, do QI, do QE. O QI não é quem indica, apesar de a gente brincar muito com isso. O QI era
Coeficiente é o coeficiente de inteligência. Antigamente, pensava-se que as pessoas mais inteligentes eram que tinham que estar ocupando os melhores cargos, porque a inteligência pode contribuir muito para o todo. A gente sabe que desenvolver aprendizagem, estudar, é fundamental hoje em dia, é o mínimo que a gente tem que fazer. No entanto, eles começaram a perceber que existia um outro fator muito importante, que é o QE. O QE é o coeficiente emocional. E quando a gente fala das emoções, tem muito a ver com a motivação. O quanto que você está com vontade de fazer aquilo, né? O quanto que você quer contribuir com aquilo, o quanto que você, de repente, com essa motivação, você pode liderar um time, engajar as pessoas. Então, a gente parte no passado por essas duas siglas, que eram o coeficiente intelectual e o emocional. Mais recentemente, começaram a falar do coeficiente espiritual. Aqui, gente, eu não estou falando de religião, eu estou falando de propósito, né? Qual é o objetivo, o que você pode contribuir, o que você faz hoje que tem a ver com o seu propósito, que te faz bem, que te realiza como profissional, como pessoa. E mais recentemente, eu digo recentemente porque essa notícia saiu no final do ano passado, é o coeficiente da adaptatividade, da flexibilidade. E por que eu estou falando isso que é muito recente, né? O coeficiente da adaptação, da flexibilidade, foi matéria no Globo no mês de novembro, aqui eu estou conseguindo ler no pequenininho, estou falando para vocês que não estão conseguindo ler. O que é o QA, né, que é o coeficiente da adaptabilidade, e o porquê ele pode ser mais importante que o QI no mercado de trabalho. Vamos pensar comigo, o que aconteceu aqui recentemente com essa pandemia? Né? Quando a gente fala aí que as pessoas tiveram, como é o meu caso, eu estou trabalhando em casa, a gente trabalhava diariamente no escritório lá da franqueadora. Então, as pessoas tiveram que se adaptar para trabalhar em casa, as pessoas estão tendo que passar por uma série de adaptações aí, cada vez que elas saem de casa. É todo um protocolo mesmo que você tem que colocar máscara, você tem que levar álcool gel, você não pode tocar nas pessoas. Então, assim, olha o quanto que a questão e o desafio da adaptação está presente na nossa vida. E mais do que isso, né? A gente conversando outro dia, fazendo um happy hour, inclusive virtual, do pessoal do time, umas semanas atrás, a gente deu muita risada, mas assim, é uma risada que é uma coisa séria. E quanto que não dói, né? Colocar aquelas máscaras atrás assim, da nossa orelha, incomoda pra caramba. E às vezes a gente coloca aquilo por poucos minutos. Vocês imaginem os profissionais que ficam aquilo o dia inteiro, né? Pressionando ali a orelha. Então, tudo é adaptação. Sempre foi, gente. Talvez a gente não tinha se atentado para isso, mas isso realmente aumentou com essa história da pandemia. E a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Como é que vai ser o retorno, havendo retorno, como que a gente vai se comportar, enfim. Agora vocês vão me falar, Priscila, aonde então eu encontro todos esses Qs que você colocou, né? O QI, o QE, o QS, o QA, é só pesquisar no Google? A pausa aqui é para que vocês saibam, sim, se vocês quiserem pesquisar mais sobre o assunto, nossa, super convido, é um assunto delicioso para vocês saírem falando, inclusive no processo de entrevista. Você imaginou você chegar lá na frente da sua empresa, lá da pessoa que está te entrevistando, e você falar, você pode falar em 2 minutos o que você quiser, ou 3 minutos o que você quiser, e você trazer todo um discurso super atualizado, assim, para o seu futuro líder, né? Realmente você vai acabar impactando. Mas é uma coisa que a teoria você acha no Google, sem dúvida, muita coisa, né? Mas na prática é o elemento, é outra questão que a gente tem que estar tratando aqui. Aí eu volto naquela história do percurso, né? Que o que vocês estão fazendo hoje? Qual que é o percurso que vocês estão fazendo hoje? O que nesse tempo ocioso, o que o tempo está permitindo, né? Tem gente que está reclamando que está sobrando tempo, mas se está sobrando tempo é porque a gente está deixando de fazer coisas muito legais, né? Eu sei que a maior parte das pessoas aí que está nos assistindo, que são os alunos da Microlins, eles estão conseguindo fazer a aula, ou conseguindo usufruir palestras, ou seja, estão aprendendo, estão se desenvolvendo, mas pensa que o que você está fazendo hoje vai construir o seu amanhã, e isso faz toda a diferença. E quando eu falo vai construir amanhã, você pode falar, Priscila, como assim, né? Aí eu fiz uma brincadeira aqui, que é o stop e o play. Então, o planeta pode ter clicado no stop,
mas você pode seguir com o Play. E aí, eu vou compartilhar com vocês vários recortes que eu acabei, vários não vai, porque achar muitas outras coisas eu achei, só que por conta do tempo eu não trouxe tudo para vocês, mas essas notícias cresceram muito nos últimos dias. Então, compartilhando com vocês aqui, ó, 2 jovens ajudam as pessoas mais velhas durante o isolamento, levando para eles suprimentos e papel higiênico. Alguém pediu para esses jovens fazerem isso? Claro que não. Esse outro jovem, usando o gancho da história das máscaras, que acabam incomodando as nossas orelhas, que fica super dolorido, esse jovem e muitos outros aí pelo Brasil e pelo mundo usaram as impressoras 3D para fazer esses protetores de orelha para os profissionais de saúde. E aí eu uso o exemplo da impressora 3D porque a gente tem nas nossas franquias, né, as impressoras 3D, e muitas delas, e a gente tem curso de robótica para isso, e olha só a aplicação daquilo que muitos que estão estudando aí já poderiam estar, de repente, pensando em projetos assim. Aí eu trouxe um outro recorte aí, aproveitando que eu sou de Campinas, né, e eu achei incrível isso, porque essa empresária, ela criou um varal solidário no Taquaral. O Taquaral é um bairro grande lá na cidade de Campinas, e inspira os moradores. Então, uma iniciativa dela, de usar todo o alambrado, porque esse bairro Taquaral, existe a Lagoa do Taquaral, que é uma lagoa bem grande, bonita, com coisas de esporte e tal, e aí ela toda fechada com esse alambrado. Então, pela iniciativa, ela começou a incentivar as outras pessoas que, uma vez indo ao supermercado, comprasse alguma coisa a mais e colocasse nesse alambrado. No fim, eles acabaram ganhando uma prateleira, né, que aí não ficou só lá, tinha coisas que não davam para pendurar. E aí a gente tem aí registro de um morador muito feliz, e o quanto que também é super disciplinado, né? Como engraçado, que uma pessoa podia ir lá pegar todas as coisas, né? Sempre tem uma pessoa tomando conta do projeto e muitas pessoas sendo beneficiadas com uma ação solidária tão bonita assim. E para a gente fechar esse assunto, aí eu trouxe também o pessoal lá de Pernambuco, tentei pegar um pouquinho São Paulo, Pernambuco, não deu para pegar todos os estados, vocês me desculpem, mas eu achei tão fofa essa senhora que ela tem feito as máscaras, ela também fez um varal, e aí ela coloca lá para doação. E não é só colocar máscara, olha o carinho, né? Primeiro que ela fez um recadinho do coração ali, escrito, é grátis, pode levar. Segundo, que as máscaras delas estão todas embaladas em saquinho, com fitinha, então, olha o carinho, né? E o quanto que ela está se sentindo útil também de estar fazendo isso. E, por fim, a gente tem um dos mais famosinhos que rodou aí todas as mídias, né? Facebook, Instagram, e eu trouxe aqui o destaque da matéria, que é a coronavírus em Santa Catarina. As ações voluntárias ajudam os idosos durante a quarentena. Muitas pessoas colocaram os recadinhos nos elevadores para aqueles que eram melhor idade, ou é grupo de risco, né, e que não podiam fazer as compras aí, e que a Priscila poderia se solidarizar caso ela fosse no supermercado, para essas pessoas não saírem de casa. Então, exemplos muito legais de uma palavra muito forte que vocês vão escutar cada vez mais e vão perceber que as empresas estão exigindo, que é a questão da generosidade. O que é a generosidade, né? Eu ficaria aqui por mais algumas horas trazendo esses recortes de tanto de coisa que explodiu no mundo dessa questão da generosidade. Mas será que o nosso cenário no Brasil sempre foi assim? Será que só agora está tendo mais visibilidade? Infelizmente não. Eu vou só fazer uma provocação para vocês, que o Brasil, em meados de 2018, que é a pesquisa um pouco mais recente que a gente tem, eles têm um ranking de índice global de generosidade no mundo. De 143 países que foram aferidos, o Brasil estava ali, ó, no 122, ou seja, quase nada de generosidade. Espero que agora, com esse cenário, a gente suba um pouquinho nessa escala, mas nunca foi só assim, né? A gente nunca foi quase os últimos. Teve alguns momentos, por exemplo, né? Em 2015, a gente estava 105, depois 2016, que a gente acabou subindo bastante, 2017, mas aí 2018 foi o ápice da baixa generosidade. E ainda continuando para ilustrar mais algumas coisas, vocês já vão entender o porquê que eu estou trazendo esse tema de entrevista, de fura-fila, é a questão de que quando a gente fala de generosidade, olha que interessante, né? A gente, na coluna azul, a gente tende a ajudar muito um estranho, aí a questão da doação vem na sequência, na escala,
E aí, por último, vem a questão do voluntariar. E aí, vocês percebem que essa curva de generosidade, em vez de estar subindo, na verdade, ela caiu. Veremos como será na próxima pesquisa essa questão da generosidade. E aí, o que isso tudo tem a ver, então, Priscila, com essa história do fura-fila, do currículo e tudo mais? Não é por conta da pandemia, gente. A gente está falando de uma sociedade 5.0 que já está sendo construída há muito tempo. Talvez a gente não tenha se atentado para isso. E, de repente, o mundo parou e a gente começou a repensar os nossos valores, tivemos que passar por adaptações. E o que é essa sociedade 5.0? Essa sociedade que eu estou trazendo para vocês, na verdade, lá fora, ela é falada há muito mais tempo. Felizmente, aqui a gente tem algumas comunidades, alguns grupos que já falam sobre isso, vocês podem pesquisar mais sobre esse assunto, mas ela tem a ver com o que a Priscila olha. Então, voltando no papel de gestora, além daquelas perguntas que eu compartilhei com vocês, e tenho mais algumas aqui até o final dessa live, eu olho sim, naquela pilha de currículo que chega na minha mão, priorizo as pessoas que são voluntárias, já voluntariaram, ou cuidam de projetos de voluntário. E aí eu vou perguntar para você que está me assistindo aí, quem aqui que está assistindo essa live já fez voluntariado? Levanta a mãozinha, coloca eu. Quem aqui está atuando como voluntário, né? Uma coisa é você ter feito, outra coisa é você estar atuando. E aí, quem quer fazer, eu vou trazer algumas dicas daqui a pouco para vocês. Então, eu procuro sim furar fila quando eu vejo que, além do candidato fazer todas as respostas no processo de entrevista, mas antes de ele aparecer, se no currículo dele já aparece uma dessas evidências, essa pessoa faz a diferença e ela tem uma tendência muito grande de ser escolhida para estar no meu time. E aí não é só a Priscila que tem esse olhar, tá? A Deloitte, que é uma empresa nos Estados Unidos, eles trazem várias pesquisas e apontam e afirmam que o voluntariado para eles no processo de seleção é decisivo. Por quê? Eles já mapearam que 82% aí dos candidatos, acabam sendo, eles escolhem 82% de todos os candidatos, aqueles que têm experiência com voluntariado. 92% desses gestores concordam que o voluntariado melhora a habilidade de liderança. E você não precisa ser líder, quando a gente fala de líder, não precisa falar assim, líder só é diretor, só é presidente. Não, todo mundo lidera. Você pode liderar um projeto, você pode liderar uma equipe, mesmo trabalhando na reposição de mercadorias no supermercado. 80% dos gestores acreditam que voluntários ativos atingem cargos de liderança mais rapidamente, ou seja, você consegue ser promovido, porque tem várias competências ali escondidinhas que você acaba desenvolvendo ou aflorando, para a gente conseguir tocar a equipe. Aí tem outros dados, eu paro com os dados por aqui para te convencer o quanto que o voluntariado é importante, o porquê que eu acabo priorizando pessoas que têm esse perfil, é porque 89%, por exemplo, dos gestores falam que o voluntariado torna a pessoa muito profissionalmente melhor, 16% falam que se engajam mais quando a empresa também tem propósitos voltados para voluntariado, e 62% consideram que o programa de voluntariado é algo grande diferencialmente na escolha do emprego. Então, aonde nós chegaremos aqui? Tudo isso não é a Priscila que está falando, tudo isso não é uma moda da Movedu, da Microlins, isso já acontece no mercado, vocês podem estar certos que por conta desse cenário que a gente está tendo, isso vai ser valorizado absurdamente. Tanto que nesse recorte, nessa reportagem, é falado, no currículo, o trabalho de voluntário é bem visto pelos recrutadores, Mas você sabia que há muito mais vantagens para a carreira? 2 profissionais contam como a prática os ajudou a se desenvolver. Vale a pena arranjar um tempo na agenda, e tempo que agora é o que não falta. Então, um dos meus convites e provocações também é sobre esse assunto. Vamos buscar projetos aí e vamos melhorar esse currículo para que a gente possa, de fato, furar fila no processo de seleção. Bom, além disso, gente, eu teria vários outros indicadores. Aqui a pergunta de novo, quem não colocou recadinho lá, levanta a mão e fala, eu sou voluntário, eu já fiz voluntariado. E às vezes a gente acha que tem que ser, visitar um orfanato, um asilo. Às vezes a gente está fazendo a compra para o vizinho mesmo, e isso é uma forma de se voluntariar, a favor do próximo. Então, assim, tem pequenas ações
que realmente já são consideradas, ou que você nem sabia que são consideradas ações voluntárias. Pois bem, aqui tem uma outra notícia que é legal para vocês saberem. Então, para aqueles que são mais digitais, que não fazem o currículo na mão, ou mesmo você que faz o currículo, mas no caso aqui tem grandes plataformas de recrutamento e seleção, né, que já tem um campo e eles estão inclusive ensinando, ó, veja como incluir o seu trabalho voluntário no currículo. Então, vários lugares onde você preenche o cadastro, você consegue fazer isso. Inclusive, no meu LinkedIn, eu não coloco só a questão de trabalho voluntário, não. Tem muita coisa legal que dá para a gente colocar lá, que daqui a pouquinho eu falo para vocês. E aí, para minha felicidade e surpresa, eu achei muito legal esse recorte que eu consegui aí agora, no comecinho do mês de maio, semana passada, falando que o LinkedIn lança uma ferramenta para furar a fila, usando aí até o mesmo título que eu já tinha definido no mês passado, o furar fila da entrevista de emprego. Aqui, o que ele está falando, né? A rede social de empregos, eles estão testando novas ferramentas para agilizar o processo de seleção pela internet. Esse teste, por enquanto, está sendo feito fora do Brasil, né? Em breve, com certeza, pilotando, dando certo, eles vão trazer aqui para o nosso país. Mas o que eles querem trazer de reflexão? É inteligência, né? Inteligência artificial. Em vez de a gente ficar lá garimpando em vários papéis ou demorando no processo de escolha desses candidatos, eles colocam alguns pré-requisitos lá e aí a gente começa a furar a fila já trazendo os candidatos, às vezes, de uma fila gigante, porque aí a informação é correta, ela é objetiva e vários recursos legais que o LinkedIn está trazendo aí, então fica de olho. Só que para o LinkedIn te achar, para a Vagas te achar, ou qualquer outro site de carreira, você tem que deixar o currículo atualizado, né? Aliás, isso é uma das outras coisas que me incomodam, assim, e eu vou compartilhar com vocês. Várias vezes já aconteceu de eu estar com o currículo na mão e eu perceber, essa empresa que você trabalhou, não, puxa, você está com o currículo, acho que errado ou atrasado, eu esqueci de atualizar, puxa vida. É todo o seu percurso, é o que você pode vender sobre a sua pessoa para estar concorrendo naquela vaga. Então, cuidado, deixa o seu currículo atualizado, porque um LinkedIn pode começar a fazer essas ferramentas de pesquisas mais inteligentes aí, mais usando inteligência artificial, e você perdeu a oportunidade porque você não atualizou, inclusive com os programas de voluntariado, tá bem? Bom, o que eu quero falar aqui para vocês, que a gente tem poucos minutinhos aí, é o tempo mesmo para eu estar encerrando, né? Gente, a vaga não vai cair do céu, todo mundo tem que saber disso. É óbvio que se alguém aparecer, né, se você tiver alguma indicação, fica atento. É importante, de novo, deixar o seu currículo atualizado, sim. Então, coloque os projetos de voluntariado de vocês nesse currículo, coloque prêmios. Eu, por exemplo, lá nos antigamente, né, eu era muito engajada em participar de agência de publicidade dentro da faculdade, ou participar de concurso cultural. As nossas próprias microlins têm o hábito de fazer isso também. E na aquisição dessas premiações, isso acaba virando portfólio, isso acaba sendo um diferencial. Na hora que você vai falar numa empresa sobre a sua trajetória, o seu percurso, você acaba descobrindo que aqueles prêmios, aquela dedicação, aquele projeto de voluntariado fez toda a diferença no processo de seleção. Eu falo porque eu priorizo isso, eu valorizo isso, e essa dica é muito importante para vocês também, porque não é só o olhar da Priscila, né? Vocês viram que empresas fora do Brasil também priorizam tudo isso. Aí, para não deixar de entregar um pouco da receita, e essa daqui é uma ferramenta que, inclusive, os alunos da Microlins aí, a gente firmou essa parceria o ano passado. O Pátria Voluntária, essas dicas que eu vou trazer para vocês, são vários sites que a gente tem disponíveis hoje na internet, santa internet, né, que faz nos conectar com qualquer pessoa do mundo inteiro, mas é uma plataforma do governo, que é muito legal. Ali bem no finalzinho, ó, a gente está com 499 ações, são ações que acontecem no mundo inteiro e tem alguns pontos positivos. Por exemplo, vocês podem cadastrar o projeto de vocês, né, para dar visibilidade ali e conseguir outros participantes, e vocês também podem se cadastrar como pessoa física. A Priscila tem a continha dela lá, eu posso escolher os projetos aqui de São José do Rio Preto, ou da Redondeza, ou se de repente tiver algum projeto que eu consiga ajudar à distância, lá em Manaus, eu também consigo. Então, se conecta nessa plataforma, eles são parceiros aí da Movedu e da Microlins,
Fico feliz que muitas unidades nossas da Microlins não só fizeram projetos de voluntariado, mas também cadastraram, e mais do que isso, depois você consegue imprimir o seu currículo de voluntário dos projetos que você participou. Então, é uma ferramenta bem legal. A gente tem uma outra plataforma de um conhecido meu, do Wesley, Ajude o Pequeno, é uma plataforma que foi lançada esse ano, já está com um volume e uma qualidade muito legal, e aí a gente tem lá o perfil de quem precisa de ajuda ou quem eu posso ajudar, né? Então, se eu estou precisando de ajuda, levanto a mão, ou se eu tenho como ajudar, eu também falo, viu, eu estou aqui, eu posso contribuir aí para o projeto de vocês. Mais uma outra dica, vamos ver se tem aqui. Sim, todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem uma conta no Facebook, ou mesmo nessas outras redes. O Facebook tem um projeto lá, o Marinha 9, inclusive, que eles estão dando mais destaque, não vou falar novo, acho que talvez a palavra errada, mas mais destaque, que é campanhas de arrecadação de fundos, e aí você pode se conectar, e tem várias formas de você ajudar, enfim. Tem muita coisa, gente. Aplicativos, então, que eu acabei não trazendo muitos, tem muita coisa mesmo. Agora, tem um fato curioso que eu não quero deixar de falar para vocês, é uma pesquisa, quando a gente fala de colaboração, né? É uma pesquisa feita pelo time da Wikipédia. Wikipédia todo mundo conhece, que navega na internet, né? Que é a enciclopédia livre aí, que todo mundo pode colaborar. E aí é muito interessante, porque quando a gente fala de colaboração, eles fizeram um estudo, eles pegaram alguns temas do Wikipédia, e aí, sei lá, pegaram o currículo. O que é currículo? Eles propositalmente foram lá e escreveram outras coisas sobre o currículo. Currículo é um papel que a gente usa para embalar pão. E aí eles foram medir o tempo que os colaboradores, os voluntários do Wikipédia, iriam corrigir essa falha, esse erro que foi causado pelo próprio time da Wikipédia, né? Então foi uma pesquisa para ver tempo de engajamento de colaboração. Sabe quanto tempo que, ao eles entravam em vários assuntos, as pessoas que trabalham com colaboração mexiam no texto para corrigir? Eu fiquei impressionada quando eu fiquei sabendo disso. 10 segundos. Então, se eu entrasse lá, falasse que o currículo era um papel, uma embalagem para embalar pão, em 10 segundos, algum colaborador entrava em cena, que são colaboradores do mundo inteiro, você pode ser um deles, aqui a gente pode ter gente que contribui para o Wikipédia, e na hora foi lá e corrigiu. Então, como a gente ganha com esse espírito de coletividade, né, de um ajudar o outro? Então, acho que esse é o recado que eu queria trazer, porque eu achei super legal essa pesquisa. E aí, a minha provocação final para vocês é o seguinte: tenho certeza que a gente tem milhares de alunos aí espalhados pelo esse Brasil querido, que eu sou apaixonada, e que vocês têm habilidades porque vocês já estudaram na Microlins, fizeram um site, vocês têm habilidades porque vocês fazem uma excelente planilha que o professor de vocês ensinou, que vocês sabem fazer um PowerPoint. Vocês já imaginaram o tanto de autônomos que estão precisando de ajuda? Pessoas que não sabem mexer no computador, que às vezes tiveram que fechar o seu negócio, que de repente a gente pode ajudar. O próprio portal Ajude o Pequeno tem essa proposta. Então, a gente tem uma riqueza de informação que está na palma da nossa mão e aqui dentro do nosso cérebro, que a gente poderia ajudar muitas pessoas. Então, eu trouxe para vocês as dicas em relação às respostas. Cuidado com as respostas prontas, sabe? A gente joga perguntas diferentes. A gente quer saber quem é esse candidato que eu vou escolher a dedo para estar no meu time. Fique de olho aí na questão, né, dos seus sonhos, das projeções. Se conecte, aproveite a facilidade que tem a internet de você se conectar a essas comunidades. Procura saber o que o seu condomínio está precisando, o que a sua comunidade, o seu bairro, a sua escola que parou, um orfanato próximo de vocês. Vocês podem ter certeza que se você também ainda não é um aluno das nossas escolas e não tem esses cursos, essas habilidades, você com certeza sabe cantar, tocar um violão, recitar uma poesia, desenhar, fazer alguma coisa para essas pessoas que estão precisando muito mais do que a gente. Porque você ajudando essas pessoas, elas vão te ajudar e você vai colocar um conteúdo muito legal no seu currículo que vai fazer, sim, com que você fure a fila, que é a pauta da nossa conversa hoje. Então, só voltando, né, quando eu falei do QI, que não é quem indica, do QE, que é a questão do emocional, que eu falei do QS, que é do propósito, e da questão da adaptação, a gente, com o voluntariado, já foi comprovado que a gente trabalha com tudo isso e muito mais. Bom, ele furou a fila no processo de seleção, né? Não sei se vocês ficaram acompanhando aí, mas em cada slide eu acabei colocando esse personagem que estava lá
no topo da nossa seta. A gente falou sobre muita coisa aqui, eu recapitulando com vocês, a gente falou da questão do fura-fila, o que é fila, a gente falou o que é o currículo, né, o quanto ele é importante, principalmente de ele estar atualizado. Nós falamos da linha da vida, quando a gente fala das projeções, dos sonhos, da ferramenta tão incrível que a gente tem na mão, para a gente falar o que a gente quer, quais são os nossos objetivos. Eu falei um pouquinho das perguntas, algumas que eu faço no processo de seleção, aí na entrevista com os candidatos que já passaram aí, né, nesse bate-papo comigo, e alguns foram contratados. Estou muito feliz com eles, diga-se de passagem. A gente falou da questão da generosidade, do voluntariado, convidei vocês e mostrei várias possibilidades para vocês se conectarem a esses projetos, para colocar no currículo de vocês. Convidei vocês, inclusive, para vocês se voluntariarem e, com a experiência que vocês têm de marca, oferecerem isso também para as pessoas que mais estão precisando, né? Ele não é qualquer um na multidão, né, que eu coloquei aqui. Esses profissionais podem ser vocês que estão aí nos assistindo, a sociedade 5.0, que é a sociedade que pensa num planeta muito melhor, que não se preocupa só com o seu umbigo, ela já começou faz muito tempo, e aí a gente precisa cada vez mais de profissionais, assim como vocês que estão nos assistindo. Foi uma alegria estar aqui com vocês, eu ficaria aqui mais algumas horas falando, eu espero que vocês tenham gostado, e, nossa, tem um monte de comentário aqui, muito obrigado, eu já fiz projeto social, eu amo ajudar o próximo, nossa, que feliz. Gabriel, eu já fui voluntário diversas vezes, projetos. Vi, eu acho que o nosso tempo acabou, senão eu ficaria lendo aqui. Muito obrigada, gente, pela participação. Fiquei muito feliz mesmo com todos vocês aqui, ó. Vitória, de Osasco, a Sônia, de Carapicuíba. Olha quanta gente, gente. Gente, aproveite, se vocês não colocaram isso no currículo de vocês, por favor, senta agora, aproveita que vocês estão no computador, já entra no LinkedIn, já começa a organizar, já vamos estudar sobre a economia colaborativa, que tem um curso que mostra muita coisa legal aí no mercado para vocês verem. E é isso. Vi, você está na escuta? Estou na escuta. Me ouve bem aí, Pri? Sim. Então tá bom. Seguinte, Pri, tivemos muita interação mesmo aqui no nosso chat. Muita gente, como você disse, comentou que fez trabalho voluntário. Eu anotei, fiz algumas anotações aqui até para... você fez a pergunta de que forma que as pessoas anotam, né, os sonhos dela, como que elas planejam os sonhos, onde que elas escrevem isso. Nós tivemos aqui muita interação. Então, o Matheus Henrique, por exemplo, falou que geralmente coloque uma folha e deixe em um local que ele veja todos os dias, para lembrar todos os dias dos objetivos. A Samela falou que não registra os sonhos, mas faz de tudo para alcançar. A Larissa colocou aqui que tem um caderno reservado para isso, e ela deixa também num lugar visível. Então, toda manhã, logo cedo, quando ela acorda, ela pega e olha essas metas para poder colocar em prática. Teve um anônimo aqui, não se identificou. Se quiser se identificar depois que eu ler aqui, geralmente ele escreve num caderno, na capa, um sonho para aquele ano letivo ou para a vida pessoal e profissional também, porque assim, todos os dias, quando ele abre o caderno para estudar, ele se recorda dos motivos pelos quais ele tanto luta e todas as conquistas que quer ter e tal, bem legal. E a Natália também comentou aqui, Natália Macedo, que ela tem um caderno também que anota todas as atividades que ela precisa fazer, e nele ela também coloca os planos e sonhos e as coisas que ela precisa fazer para alcançar. Bem legal essa interação. Sensacional. A Giovana de Guarulhos, eu tô lendo aqui também, ó, fizeram milhares de máscaras. Parabéns, Giovana, e doaram na Cracolândia. Cara, que incrível. Eu vou começar a chorar daqui a pouco com os recadinhos que eu tô aqui, que, putz, é muito emocionante, né? Essa coisa que a gente poder ajudar o próximo, às vezes a gente fica reclamando, ai, tá difícil. Eu tô brincando que eu falo assim, gente, a gente tá num retiro espiritual, a gente tá quietinho dentro de casa, mas aproveita o que vocês sabem fazer. Quanta gente não voltou a tirar teia da aranha, assim, na máquina de costura, né, Vi, para fazer as máscaras mesmo de costura. Isso aí. Você viu aquela senhorinha que fofa? Então, assim, vamos ajudar com o que a gente pode, porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada, mas a gente tem muito, a gente tem capacidade intelectual para ajudar muitas pessoas, e isso pode fazer uma diferença, que a hora que você sentar na frente da Priscila, de Vitor, de qualquer outro líder para concorrer a uma vaga, isso de verdade, gente, eu olho com outros olhos e dou um maior valor. Então, muito obrigada pela atenção, obrigada pela interação de vocês, espero que vocês tenham gostado, obrigada pelo convite também, viu, Vi? Agradecendo em nome de todo o time da Microlins. Show, mas temos duas perguntas aqui, Pri. Manda lá.
Vamos lá. Uma até gostaria de contribuir se eu puder, mas vou deixar com você no início aí. A Tá bem? primeira é do Matheus Henrique, que é essa. Ele pergunta aqui, ó, minha dúvida sobre o currículo eu tenho 4 cursos concluídos. Coloco todos no meu currículo ou somente os mais recentes? Ou até de um outro modo? Matheus, não sei se você pôde assistir o PDT da semana passada com a Miriam. Ela comentou sobre isso também. Caso você já seja um aluno da Microlins, peça o link para você poder rever lá. Ela comenta que no currículo você pode montar de acordo com a vaga que você está procurando. Você tem 2 opções. Ou você coloca todos os seus cursos, não tem problema. Caso a vaga esteja em aberto ainda, você só está disponibilizando o currículo. Ou então você pode colocar de acordo com a vaga. Então, se você tem dentro desses 4 cursos, 2 que tem mais a ver com a vaga, você pode colocar somente os 2 ali, que o seu currículo vai ficar mais direcionado, tá? Perfeito, isso tem tudo a ver. A gente, ao longo depois do tempo que a gente vai convivendo com o pessoal do time, a gente descobre que o meu time, por exemplo, tem vários outros cursos. Não dá para colocar todos os cursos, eu mesmo, né? Então, por isso que algumas plataformas têm a versão do currículo bem completa, ou você pode fazer a versão dela resumida. E o que o Vitor falou tem todo sentido. Se eu estou querendo concorrer, por exemplo, a uma vaga que é designer gráfico, alguma coisa assim, putz, não faz sentido eu colocar um outro curso que não tem nada a ver, né? Vamos guardar um pouquinho as informações e, de repente, numa entrevista você pode abrir isso, mas tenta direcionar um pouquinho mais. A não ser que o seu currículo ainda tem bastante coisa para preencher, aí você pode até colocar. Mas, via de regra, essas plataformas já têm também a versão completa ou a resumida. Mas procura direcionar de acordo com o perfil, o segmento da área que você está concorrendo. Obrigada pela pergunta aí, Matheus. Show de bola. Obrigado, Matheus. O da Letícia achei bem interessante, Pri, isso daqui, quando você comentou sobre o fale o que quiser, né? Quais assuntos são interessantes para quando alguém disser fale o que você quiser sobre você ou sobre o profissional aí? Eu vou usar o mesmo gancho que a gente deu anteriormente. É sempre bom a gente pesquisar sobre a empresa, a gente pesquisar sobre o mercado de trabalho, sobre os produtos, de repente, que ela produz. É lógico que você também não vai ficar pilhada, né? Às vezes você recebeu um feedback assim, ó, amanhã você tem que estar aqui para fazer a entrevista, mas fica por dentro de assuntos das atualidades. Esse assunto que eu trouxe para você, tem muita gente que não sabe, né? E se você, de repente, já se está envolvido ou já se envolveu em projetos de voluntariado, pode falar sobre esse tema também, uai, a gente está mostrando que é super relevante, as empresas têm um olhar diferenciado para isso, e aí você pode contar a sua história, mas não pode ficar vago, né? É legal você falar, olha, eu participo de projeto de voluntariado, eu participei, e o motivo que isso tem muito a ver com o meu propósito, porque eu acredito num mundo muito melhor, eu gosto de ajudar as pessoas. Cara, isso traz tanta leitura para um gestor, então fica a dica aí. Procura ser honesta, procure falar daquilo que você gosta, porque aí às vezes o gestor pode te perguntar outras coisas porque ele se interessou por esse tema e você não vai saber responder. Tem uma pessoa no meu time, Vi, só para completar, que nessa história desse assunto, ela vai falar assim, eu vou falar sobre um tema que eu li recentemente, que é sobre o buraco negro, que aí eles, pesquisadores, descobriram, nananana. Eu falei, caraca, que menina curiosa, né, que trouxe um assunto totalmente fora da caixa, e isso faz toda a diferença. Para a Priscila, teve uma leitura muito positiva, né, dentro do que eu estava precisando. Então, assim, não fica tentando bancar intelectual de um assunto que você não sabe. Né? Se prepare, lógico. Acho que esse recado dos sonhos ele é muito importante, porque isso mostra um planejamento pessoal, né? Não é só profissional, um pessoal. E aí, Vitor, se quiser completar alguma outra coisa também como gestor aí, como líder, fica à vontade. Não, Pri, só queria repassar os elogios aí para você. Tem muita coisa no chat, você deve estar acompanhando também. A Natália também escreveu aqui que foi ótima palestra. Sempre bom poder ter esse tipo de assunto abordado. Obrigado, Natália. Obrigado a Letícia que fez a pergunta, né, que a gente estava falando até agora. A Letícia aqui de Guarulhos, ela também colocou que foi muito boa a palestra. É isso, Pri. Queria te agradecer, mas gostaria que você antes se despedisse aí da gente. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo pela atenção, obrigada pelos recados. Eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês, porque isso significa que tem bastante gente engajada, tem muita gente nessa sociedade 5.0. Façam as coisas que vocês gostam, ajudem as pessoas, fique bem, né, cuidando dos seus familiares, de vocês, porque se a gente não estiver bem também, a gente não vai conseguir ajudar o próximo. E sempre que vocês precisarem,
a gente vai se encontrar por aí, né? Os meus contatos, a Pri é conhecida aí na Microlins e estou à disposição, tá bem? Obrigada mesmo, fiquei muito feliz aqui com essa entrega, com essa fala com vocês. Muito bom, Pri, muito obrigado e agradecer aí a sua participação. Aqui, ó, mais um elogio, vou publicar aqui, Júlio César, ótima palestra, sou aluno da Microlins Osasco. Valeu, Júlio César, pela participação, obrigado a todos aí. Vou colocar o meu videozinho aqui, Pri, vamos ver se eu vou conseguir agora. E vou te agradecer aí, tá? Pessoal, até breve, não esqueça que a semana que vem tem outra live, né, Vi? Toda semana aí a gente ainda tem mais uma entrega, fica a dica e resgata as outras também, tá no portal oficial. É isso aí, show de bola. Pessoal, já queria aproveitar e fazer esse convite, já que a Pri anunciou na semana que vem, a gente tem mais um convidado, seguindo com a nossa programação aí do Programa de Desenvolvimento Profissional, PDP. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, a interação no chat, as perguntas, os elogios, muito merecidos. Pri, minha parceirona lá na Movedu, muito obrigado, Pri. Foi muito legal o assunto mesmo, o assunto abordado é sempre muito interessante, todo mundo gostou bastante. Obrigadão a todos, bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa e até semana que vem. Valeu!